Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, terroristas do Hezbollah no Brasil. Você vai entender essa história toda direitinho aqui comigo no Narrativas Antagonista. Tem uma surpresa para vocês. Daqui a pouquinho, às 6 da tarde, eu estou ao vivo no Papo Antagonista com o Felipe Moura Brasil. Me acompanha lá também, que eu quero ver o pessoal do Narrativas ali nos comentários. E tem outro pedido para fazer que você já sabe qual é. Já votou aqui na gente como o melhor site de política do Brasil no IBEST, o Oscar da internet brasileira? Se você ainda não votou, vota. Nem 10 segundos demora, compartilha com todos os seus contatos. Quero agradecer demais você que trouxe a gente aqui aos top 3. Já pensou que legal a gente comemorar esse prêmio juntos? Enfim, o Narrativas Antagonista, se você já é fã, você já sabe como funciona, mas se você está aqui pela primeira vez, eu vou te explicar o que é que ocorre aqui. A gente faz um exercício diário para o nosso cérebro, para a gente não cair mais em narrativa política. Será que isso é possível? É. Eu trago para você os fatos, a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e depois a minha opinião. E assim a gente vai aprendendo a elevar o nível do debate. Depois o pessoal vem aqui nos comentários, opina também, comenta o que quiser e traz novos temas que quer ver aqui no Narrativas Antagonistas. Vamos agora para o fato do dia. Terroristas do Hezbollah no Brasil. Gente, é uma história que muitas pessoas acham até que é fantasiosa, que é mentira, que foi plantada, porque parece não haver nenhuma conexão, né? Mas aqui no Fato do Dia eu vou explicar para vocês o que a gente tem de fatos sobre isso. A Polícia Federal Brasileira já estava fazendo operações contra o Hezbollah. Isso acontece há muito tempo. Em 2017, por exemplo, um dos principais líderes do Hezbollah na América Latina foi preso pela Polícia Federal Brasileira no Paraguai. É algo que já existe há algum tempo, eu vou trazer isso para vocês. Primeiro, o que aconteceu ontem? É uma operação que já estava em andamento. Essas operações, não raro, elas têm colaboração internacional. Essa específica tinha colaboração com a Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, e foi decidido fazer o quê? Isso o judiciário deu os mandados, tá? Não é uma coisa assim, chega, a polícia vai prendendo. Não, são operações consistentes que existem já há muito tempo dos órgãos de inteligência do Brasil combinados com órgãos de inteligência do exterior. Eles cumpriram 2 mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. A Polícia Federal prendeu essas pessoas não porque tivessem ligação com o Hezbollah. Não é só isso. Eles estavam na fase preparatória de atos terroristas aqui no Brasil. E eu vou recuperar essa história para vocês, porque a gente pensa assim, a América Latina não tem história de terrorismo. Tem, sim. É que a gente ou não sabe ou não lembra direito. Parece que essa guerra é uma coisa e que fatos passados são outras coisas. Mas a gente vai recuperar aqui no Narrativas Antagonista. Então vamos ao que a Polícia Federal diz. Os recrutadores e os recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo. As penas máximas, se somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão. A Polícia Federal também diz que esses crimes, a gente fala 15 anos e 6 meses, em 2 meses está na rua, mas quando a gente está falando de terrorismo, é uma outra parada na lei brasileira, tá? É uma coisa que a gente não vê sempre. São crimes equiparados a hediondos, eles são inafiançáveis e não pode, nesses crimes, ter graça, anistia e indulto.
o cumprimento da pena é em regime fechado, antes mesmo do trânsito em julgado. Crime de terrorismo, ele tem um tratamento diferente de todos os outros crimes aqui no Brasil. E agora vamos lá, essa história de Hezbollah no Brasil, como é que esse pessoal caiu aqui? Isso parece uma coisa muito fantasiosa. Não é. Isso começa na Revolução do Irã, em 1980. O Irã era um país que tinha costumes ocidentalizados, como o nosso, e problemas políticos. O governante era o Shah Reza Pahlavi. E houve a Revolução Islâmica, com os líderes religiosos, os ayatolás. Ela foi liderada pelo Ayatollah Khomeini. E de lá para cá, o Irã se tornou o que a gente vê. O Irã se tornou um lugar onde é imposta uma lei religiosa e onde mulheres são espancadas até a morte por não usar o hijab do jeito que as pessoas consideram. Nessa época de 1980, já começa uma relação do Hezbollah com o Brasil. O Ayatollah Khomeini mandou para a América Latina pessoas que deveriam exportar e reproduzir a Revolução Iraniana. Isso foi em 1980. Eu estou aqui trazendo informações do escritor Leonardo Coutinho, que tem diversas publicações sobre isso, é um estudioso desse assunto. Ele diz que, ele traz foto, inclusive, nas redes sociais dele, que esses homens destacados foram, na Argentina, Mohsen Rabbani, e no Brasil, Mohamed Tabatabael e Taleb al-Harzaj. Tem aqui essa foto deles. O principal nome do Irã na América Latina foi esse Mohsen Rabbani. E a gente teve em 1994 uma situação que até hoje não foi resolvida e da qual ele é um dos principais suspeitos, que é o atentado da AMIA. Você já ouviu falar disso? Não ouviu? Esse atentado da AMIA, ele ocorreu no ano de 1994. Se você não conhece esse atentado que ocorreu em Buenos Aires, ali, ó, no Centrão, assista um documentário da Netflix chamado O Promotor, a Presidente e o Espião. Esse atentado contra a AMIA, ele foi um atentado à bomba. O que é a AMIA? É a Associação Mutual Israelita Argentina. Foi em julho de 94, 85 pessoas morreram, mais de 230 ficaram feridas. Isso, no tempo, não foi resolvido. Vocês lembram aquele caso do promotor argentino que foi encontrado morto e ninguém sabia se esse homem foi assassinado, uma situação que permanece misteriosa? É justamente o que estava investigando os atentados da AMIA e até hoje a gente não tem um desfecho, a gente não tem uma punição. Há um componente político muito forte, porque as esquerdas latino-americanas são muito próximas de alguns desses grupos. Então, quando há um atentado como houve efetivamente na AMIA, na Argentina, em 1994, a questão política acaba vindo adiante. A gente teve esse estabelecimento de diversas lideranças de grupos terroristas islâmicos na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, ao longo do tempo. E não é uma coisa que nunca o Brasil deixou rolar, tá? O Brasil trabalha nesses casos, o Brasil já prendeu lideranças importantes. E por que eles ficam na América Latina? Eles ficam na América Latina para abastecer com o tráfico de armas e de drogas a parte financeira dessas organizações terroristas. Dito tudo isso, houve a prisão com a ajuda do governo de Israel. Israel fez declarações sobre esse assunto e daí
apareceu o ministro Flávio Dino para, mais uma vez, politizar a questão. Todo e qualquer país que é fonte de informações deve respeitar a soberania brasileira. Ninguém que coopera conosco pode pretender substituir as instituições brasileiras e antecipar vereditos. Então, dizer que uma investigação brasileira que se processa sob supervisão do Poder Judiciário já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países, isso é uma ingerência indevida. E por isso mesmo, fiz questão de deixar claro que, como ministro da Justiça, é minha obrigação dizer que a Polícia Federal não tem lado. E a Polícia Federal, portanto, e o Ministério da Justiça não admitem qualquer tipo de opinião, antecipação, veredito sobre aquilo que a Polícia Federal ainda está investigando. Portanto, é uma atitude de proteção da isenção da Polícia Federal. Bom, essa manifestação de Flávio Dino é uma resposta à, vamos dizer, divulgação desses atos pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que é uma pessoa, vamos dizer, mais alinhada com Jair Bolsonaro do que com Lula. Não que Israel seja mais aliado a um ou a outro, mas como força política, Netanyahu é mais aliado. Tanto é que o embaixador de Israel, no meio disso tudo, teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esta questão também caiu no caldeirão político. E aí? Quais serão as narrativas dessa história, na esquerda e na direita? Vem comigo. Flávio Dino tá certíssimo. O governo Lula mostrou agora, de maneira inequívoca, que tem compromisso com os tratados internacionais, com a lei e com o combate ao terror. Toda liberdade ao povo palestino. Mas vocês viram que, quando se trata de grupos terroristas, a PF tá aí. Só que a gente vê, né, a chama do fascismo e o sionismo, que tá tudo junto, né? Fascismo e sionismo, já virou praticamente a mesma coisa. Olha como quiseram aproveitar politicamente. O embaixador de Israel foi se encontrar com o genocida, com o Bolsonaro. A cara de pau de fazer isso e de não liberar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, assim, não libera os brasileiros, Israel, e vai lá se encontrar com o Bolsonaro. E ainda faz declarações tentando dizer que foi a Mossad, que foi Israel, que veio aqui no Brasil dizer que tinha terrorista. Aliás, se fosse isso, eu ia duvidar muito, porque assim, até agora essa história não fecha direito. O que o Hezbollah vai querer fazer aqui no Brasil? Qual que é o interesse? Um país onde todo mundo convive em paz. Aqui é o lugar em que árabes, judeus, brasileiros, brancos, negros, todos convivem em paz. É claro que com racismo estrutural, com a opressão do patriarcado e da visão colonialista, mas ainda assim, terrorismo aqui não tem. Enfim, eu ainda estou meio assim com essa informação, mas eu tenho certeza de que o governo Lula tomou a melhor atitude. Não foi por falta de aviso. Vocês veem, não é à toa que o Hamas deu parabéns para o Lula quando ele ganhou a eleição. Não é à toa que 21 parlamentares petistas assinaram uma carta a favor do Hamas em 2021. Agora tá todo esse povo com esse papinho, não, mas a gente não é pelo Hamas, a gente é pela Palestina, e isso, aquilo e aquilo outro. Teve aí um assessor recentemente demitido do gabinete de um deputado dessa esquerdalha, que fez parte do governo Dilma, que sempre esteve dentro do governo e que era, vamos dizer, relações públicas do Hezbollah, levando o Hezbollah para dentro de tudo do governo. O tal do Silvio Almeida, que o Silvio Almeida ele só aparece no Twitter e em agenda secreta. Teve não sei quantas agendas secretas com o povo do Irã. Um monte, não explicou até agora.
A Polícia Federal, ela é independente. Ela está atrás desses caras de organização criminosa, terrorista, de todo tipo, desde que a Polícia Federal existe. E foi lá e pegou. Pegou por quê? Porque Israel deu apoio da Mossad, que é uma força internacional, que é uma força de inteligência, talvez a melhor do mundo, uma das melhores do mundo, seguramente. Se não fosse Israel, o que teria sido da gente? Porque esses caras iam conseguir fazer o atentado? Esses caras passam fora do radar de todo mundo? E olha, eles são aliados de todos os governos amiguinhos do Lula. O Maduro é aliado dessa gente. A Cristina Kirchner é aliada dessa gente. Vocês abram muito bem o olho. Quem que assinou a cartinha pela democracia? Quem que fez o L? Parabéns, trouxeram a Jihad Islâmica para o Brasil. A minha opinião é que a prisão dos terroristas do Hezbollah prova que o Brasil está muito mais perto dessa guerra do que a gente entende e do que a gente quer acreditar. Parece uma coisa do outro mundo, uma coisa que veio do nada. De repente a gente vê, no meio dessa guerra que está o mundo de olho naquilo, nosso país, que não é um país de guerra. E que verdade seja dita, você vai aqui em São Paulo, tem mesquita, na mesma rua de sinagoga, as pessoas convivem bem, não existe este tipo de conflito aqui no Brasil. Nessa nossa realidade urbana e de convivência social, não. Mas isso não quer dizer que não exista infiltração de grupos terroristas aqui, como em todos os lugares do mundo. Quem acompanhou ou acompanha os pronunciamentos dos líderes do Hamas, aqui no Antagonista você tem um material fartíssimo sobre isso e que foge daquele lugar comum de só ver determinado tipo de imprensa aqui. Você vai ver os pronunciamentos dos líderes do Hamas nas TVs árabes, por exemplo. Eles disseram claramente que começou uma jihad em todo o mundo e que é para os muçulmanos se levantarem para essa tomada do território ou da cultura dos infiéis, do mesmo jeito que foi feito ali em Israel. Isso não quer dizer que todos os palestinos concordem com isso não quer dizer que todos os muçulmanos concordem com isso, mas isso quer dizer que os mais radicais têm agora uma desculpa ou uma ordem para colocar isso em prática. E parece uma loucura, né? Será que essas coisas funcionam? Vou citar aqui para vocês um caso que os mais velhos vão se lembrar bem. Um escritor chamado Salman Rushdie, ele fez um livro chamado Versos Satânicos. E o Ayatollah do Irã ficou muito ofendidinho com aquilo e lançou uma fátua. Uma fátua é uma ordem de assassinato. Então, todo muçulmano no mundo, de acordo com a cabeça do Ayatollah, tinha a obrigação de assassinar o Salman Rushdie. Ele andou anos com segurança, com isso, com aquilo. 30 anos depois, quando se esperava que isso tivesse acabado, foi ano passado, ele foi esfaqueado por um cara, numa livraria, fazendo um evento. Ele perdeu um olho, perdeu movimentos da mão, felizmente não morreu. O julgamento dessa pessoa será no próximo mês de janeiro e o Salman Rushdie vai depor. A gente precisa se informar melhor sobre isso, por quê? Porque essa briga ideológica e política interessa aí a vários lados. Interessa a Flávio Dino fazer este posicionamento político de confronto com Netanyahu, por quê? Para ninguém perguntar o que é que esse povo, que era relações internacionais, relações públicas do Hezbollah, estava fazendo se encontrando com a autoridade brasileira até ontem. Por que esse povo estava se encontrando se a Polícia Federal já estava atrás de atividades terroristas aqui no Brasil?
Qual que é essa ligação? Ainda tem gente ligada a esses grupos atuando dentro do governo? Eu não estou falando gente cuja ideologia torpe apoia terrorismo. Isso seria um julgamento moral. Eu acho errado, moralmente errado. Estou falando de algo fático. Existem pessoas que são ligadas a esses grupos terroristas e que têm entrada junto a autoridades brasileiras? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Já que esse pessoal todo estava congregando, fazendo live na pandemia, o caramba, até outro dia. Por outro lado, a gente vê que a Polícia Federal é independente, tem uma ação séria, tem uma ação consistente de colaboração internacional, fora dessa coisa politizada, e foi muito eficiente nesse caso. A gente tem de parabenizar a Polícia Federal por essa ação. E a gente tem de ter na cabeça também o seguinte: o Benjamin Netanyahu, ele já estava numa situação ruim antes da guerra. Já tinha passeata contra ele todo dia em Israel. Todo dia tinha passeata contra ele. E quando houve o atentado terrorista do Hamas em 7 de outubro, a população culpou ele e o governo dele por não ter conseguido impedir. Não é que culpou ele por ter feito o atentado, porque o culpado é quem faz, óbvio. Mas culpou pela falha grosseira, monumental do serviço de inteligência. Então ele também está numa situação em que interessa ir politizando coisas para você ter um outro ponto de discussão que não seja o fático, que não seja os problemas que ele tem em casa e que precisa resolver. Então é no meio disso tudo que a gente está. E nesse momento a gente precisa compreender como funciona a cabeça de quem está nessas organizações terroristas. Tem muito ocidental que é recrutado. O Estado Islâmico, por exemplo, em pouquíssimos anos, recrutou 40 mil ocidentais e 3 mil foram morar no califado. Então é algo que está aí, que quando não faz parte da sua realidade, você fala, não, isso é uma maluquice. Mas existe, o mal existe e a gente precisa entender isso numa época em que essa guerra tende a durar muito e pode ser que grupos radicais em todo o mundo resolvam dar as caras. Felizmente, no nosso caso, a Polícia Federal foi muito eficiente. Bom, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Quero demais que você deixe para mim aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like e de ir no linkzinho aqui embaixo. Votar no Antagonista como o melhor site de política do Brasil para a gente ganhar o Oscar da internet, o IBEST. Não esquece que daqui a pouquinho eu estou de volta neste mesmo canal, ao vivo, no Papo Antagonista com o Felipe Moura Brasil. Eu quero que você, que é fã do Narrativas, dê um pulinho lá para me dar uma força, para bater palma para mim, para falar um oi, para falar do Narrativas. Enfim, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente se vê. Até já!